Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo 16. Hoje é um dia de festa, porque é dia de batismo. E quando uma pessoa batiza nas águas, o céu fica em festa. E hoje, em todas as nossas sedes estaduais, tanto aqui no Brasil, como também em Portugal, está sendo realizado o batismo nas águas. E eu quero falar com você hoje, você aqui na nossa sede, e você que está acompanhando, assistindo, ou quem sabe, ouvindo esta pregação, porque agora muitas pessoas estão ouvindo através do programa de rádio, e muitas pessoas estão assistindo pela internet. Você que recebeu essa mensagem, alguém compartilhou ela com você. Eu quero falar hoje acerca de o porquê que nós devemos ser batizados nas águas. E a primeira coisa que você tem que ter em mente, ou seja, a primeira resposta para essa pergunta, o próprio Senhor Jesus, Ele nos dá aqui nesse versículo. Marcos capítulo 16, eu vou ler o versículo 16 também. Marcos 16, versículo 16. Todos acharam? Quem assiste pelo youtube.com/Fernando Helves, o texto vai estar à disposição no vídeo. Diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amém, igreja? Amém? Por que que devo ser batizado? Primeira resposta, ou não apenas a primeira resposta, mas a principal de todas, eu particularmente resumo na única resposta. Eu sei que você pode ter várias, mas eu particularmente creio que essa resposta é mais do que o suficiente. Por que que você tem que ser batizado nas águas? Por exigência e determinação divina. O batismo não é opcional. Sabe algumas pessoas que pensam que o batismo é uma opção? Eu posso ir para a igreja, eu posso congregar, eu posso participar das reuniões, mas não necessariamente eu tenho que batizar, não é uma obrigação. Pelo contrário, o batismo é uma obrigação. Todo cristão tem que passar pelo batismo, tem que ser batizado nas águas. Então por que que devo ser batizado? Por exigência e determinação divina. Por quê? Porque quem crê e for batizado será o quê? Será salvo. Todos aqueles que querem alcançar a salvação em Cristo Jesus nosso Senhor, obrigatoriamente, necessariamente, devem passar pelas águas do batismo. Você crê nessa palavra? Você toma posse dela? E que esta palavra é de Deus, e o próprio Cristo falou o que nós acabamos de ler. Eu vou ler mais uma vez, e você que está aqui comigo, lê após mim, em bom tom e alta voz. Vamos lá, digam todos: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Você crê nessa palavra? Então vamos desocupar as mãos e vamos aplaudir bem forte, bem alto o Senhor e a sua palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi lida e vai ser pregada. Que o homem diminua e que o Senhor cresça. Remove os impedimentos e tudo que atrapalha. Envia, Senhor, a tua palavra agora, com unção, poder e autoridade, ensinamento, revelação e principalmente salvação. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere, cumprindo o propósito para o qual ela é enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Sente-se, por favor. Podeis tomar o vosso assento.
Muitas perguntas, muitas indagações são feitas acerca do batismo. Muitas pessoas querem entender, querem saber, porque nós, cristãos protestantes, fazemos de tudo mesmo, para que uma pessoa seja batizada nas águas. Porque nós entendemos que o batismo não é opcional, o batismo não é para quem quer ou quem não quer. O batismo é algo necessário, algo fundamental para que uma pessoa venha ser salva por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Algumas pessoas chegam na igreja e elas querem saber: por que eu tenho que ser batizada? Por que eu tenho que passar pelas águas do batismo? Eu também tenho que batizar? O maior exemplo dado para que todos nós tenhamos que passar pelas águas do batismo foi do próprio Senhor Jesus. Se você analisar cuidadosamente comigo, você vai perceber que Jesus não tinha necessidade alguma de batizar, porque afinal de contas Jesus é Deus. Mas, para nos dar o maior exemplo, Ele próprio foi batizado nas águas. Ele insistiu para ser batizado nas águas. Tanto que quando ele vai ao Rio Jordão, ao encontro de João para ser batizado, acontece ali, sabe, quase que uma pequena discussão. Eles discutiram por algum tempo, com poucas palavras é fato. E por que eles discutiram? Porque Jesus se apresenta para ser batizado. João estava batizando muitas pessoas ali naquele dia. E quando Jesus se aproxima de João, João diz que ele, João, é que teria que ser batizado por Jesus. E ele diz: eu é que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus responde dizendo que assim teria que ser feito para que se cumprisse a justiça de quem? A justiça de Deus. É uma das passagens mais maravilhosas do Evangelho, e eu gostaria de ler com você Mateus capítulo de número 3, vamos fazer a leitura? Mateus capítulo 3, versículo de número 13 e em diante, diz assim a palavra do Senhor, veja: então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele, mas João opunha-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixai por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Diga amém. Que bom que você que está aqui, você já está decidido, decidida a descer as águas do batismo. E eu não vou fazer igual o João, pelo contrário, quando entrarmos naquele batistério, eu vou te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai cumprir a justiça de Deus, e eu creio que da mesma forma que o Senhor se alegrou quando Jesus foi batizado, Ele também vai ficar feliz, vai se alegrar quando você for batizado, batizada, e Ele dirá: este é meu filho, minha filha amada, em quem me alegro, em quem me comprazo. Oh glória, diga glória a Deus. Mas talvez alguém vai dizer assim: e eu que nasci em um berço católico, e eu que fui batizado, eu que fui batizada quando era bebê, quando era neném.
Eu não lembro, pastor, porque eu era muito novo, muito nova. Mas teve uma grande festa. Meus pais convidaram pessoas, padrinhos, amigos, familiares. Depois da cerimônia da missa na igreja, teve uma festa na minha casa para comemorar o meu batizado. É assim que o católico chama. O que nós chamamos de batismo, eles chamam batizado. Eu preciso batizar, pastor, porque, veja bem, pastor, eu já fui batizado quando era uma criança, eu tenho que batizar mesmo. Você tem que batizar sim. Você que está assistindo a pregação, você que está ouvindo pelo rádio, escute isso. O batismo, para criança, para bebê no Brasil, ele tem um grande valor. Nunca desvalorize o batismo infantil. Não critique, não fale mal. Não é assim que nós vamos ganhar pessoas para o reino de Deus. Não, não é assim. Mas por que eu digo que tem um grande valor? Tem um valor cultural, é quase que cultural. Tanto que até no meio evangélico, muitas vezes, há pessoas que chegam até a nós e perguntam se podem batizar os seus filhos, ou se podem muitas vezes participar de um batizado. As que perguntam se podem batizar os filhos é porque metade da família é católica, muitas vezes o marido é católico ou a esposa é católica e quer porque quer batizar a criança. Quando a pessoa é cristã e é o pai ou é a mãe, eu digo assim: o filho é seu, a filha é sua, e ninguém pode mandar no seu filho, na sua filha, a não ser você. E você, como cristão, como cristã, deve entender que o batismo para bebê, o batismo para recém-nascido, é apenas algo cultural do nosso país, mas espiritualmente falando, agora sim, espiritualmente falando, não tem valor, porque um bebê, um recém-nascido, não tem pecado. E o batismo é para pecadores. Guarde isso. O batismo é para pecadores. Um bebê não tem pecado. O bebê não tem pecado. Como que um bebê de meses, de 1, de 2, de 3, ou uma criança até de 8, 9 anos tem pecado? Não tem. A criança é pura, por essência. Então não há necessidade de batizar uma criança. Aí talvez alguém diga assim: mas se essa criança morrer, fique em paz. Disse Jesus: deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Quem compreende o que eu estou dizendo? Mas a partir do momento que a criança, que agora cresceu um pouco mais, e se tornou um pré-adolescente, um adolescente, ou está entrando na fase adulta e começa a ter verdadeiramente consciência dos seus erros, das suas falhas, e começa a pecar, aí sim é momento de batizá-la, é momento de passar pelas águas do batismo. Então, o que faz com uma criança, já que não devemos batizá-la? A criança deve ser apresentada, como foi feito com Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 2. Mateus, Marcos, Lucas 2. Olha o que vai dizer aqui a palavra. E quando os 8 dias foram cumpridos, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor.
e para darem a oferta, segundo o disposto na lei do Senhor, um par de rolas ou de pombinhos. Então, o que é feito com uma criança? Ela deve ser apresentada. Mas a partir do momento que a pessoa passa a ter consciência dos seus erros, das suas falhas, dos seus pecados e começa a pecar, aí sim, essa pessoa tem que descer as águas do batismo, ela tem que ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela tem que morrer para o mundo, ela tem que nascer para Deus, e ela vai agora dar mais um passo rumo à sua salvação, pois está escrito que quem crê e for batizado será salvo. Diga glória a Deus. Amém, minha gente? Amém ou não amém? Uma outra dúvida que as pessoas têm é: qual o significado, qual o simbolismo do batismo? O que representa o batismo? Para nós entendermos a representação do que está sendo feito hoje nas igrejas da Paz e Vida, em nossas sedes, do que muitas pessoas farão hoje, precisamos ler o que está escrito em João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. João 3, versículo 1, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. É interessante que Nicodemos estava começando a crer em Jesus, só que ele era um fariseu. E por ser um fariseu, ele tinha medo de ser visto falando com o Senhor. Não iria ficar bem para o lado de Nicodemos se de certo modo ele fosse avistado falando com Jesus, porque os fariseus odiavam Jesus, os fariseus queriam matá-lo. Então ele esperou ficar de noite, escurecer, e em secreto, em oculto, ele foi falar com Jesus e reconheceu Jesus dizendo, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Olha o que diz o versículo 3. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Um dos grandes e mais importantes significados do batismo nas águas é o novo nascimento. Amém? Por isso que é fundamental que todos venham passar pelas águas do batismo. É morrer para o mundo e é nascer para Deus. Quando o batismo é feito de todo o coração, quando uma pessoa crê de verdade e batiza, quando ela está decidida a nascer de novo, a fazer a vontade de Deus, a tornar-se verdadeiramente uma nova criatura, é impactante. É algo fantástico que acontece na vida da pessoa, a transformação, a mudança. O caráter muda, o jeito de agir muda, o jeito de pensar muda. A pessoa se torna uma outra pessoa. E sabe por que isso acontece? Porque de verdade a pessoa nasceu de novo. Às vezes alguém chega até a nós e pergunta: pastor, por que tanta gente se desvia? Pastor, por que tanta gente, mesmo depois de batizar, continua fazendo as mesmas coisas?
Porque infelizmente para muitos, eu falo isso até com muita tristeza no coração, infelizmente para muitos o batismo acaba se tornando apenas um banho. E se a água estiver gelada, um banho gelado. E não um novo nascimento, e não uma transformação. Esse é o problema. Já teve gente que batizou porque o pastor insistiu. Não valeu muito esse batismo, porque não foi espontâneo, não foi de coração, não foi crendo, foi mais por uma imposição. Já teve gente que batizou porque o pai ou a mãe determinou que tinha que batizar. Inclusive batizou até muito cedo, criança. Eu não sou muito de acordo batizar pré-adolescentes ali com 13, 14 anos de idade. Porque alguns batizam por emoção, por imposição da família, do pai e da mãe que são da igreja. Em uma igreja que eu pastoreei, na hora do batismo, olha que interessante, na hora do batismo, a minha esposa foi até o meu encontro, eu estava no batistério, próximo ali de iniciar a cerimônia do batismo, e ela disse para mim que tinha uma pessoa na igreja querendo batizar. E quando ela disse o nome da pessoa, eu disse, não, mas essa pessoa já é batizada. Pois é, eu sei que ela é batizada. Ela me disse que já foi batizada, mas ela me falou que só batizou porque a sua mãe queria que ela batizasse, mas ela era muito nova ainda, não entendia bem o que estava acontecendo, batizou muito mais porque a mãe quis, porque a mãe insistiu, mas ainda era praticamente uma criança. Mas hoje não, hoje ela já é uma mulher, hoje ela crê, hoje ela está acreditando, hoje ela sabe o que ela quer fazer. E ela quer muito batizar, ela está chorando ali porque o Espírito Santo falou com ela no momento da palavra. E aí eu conversei com ela e decidi batizá-la. Porque agora ela estava batizando de verdade. Agora ela estava sendo batizada ali porque ela estava crendo verdadeiramente e não mais por uma imposição. Mas imagina só se essa jovem se desvia, se essa jovem se afasta. O primeiro batismo que ela havia passado seria apenas um banho. Infelizmente um banho. Então, o batismo é nascer de novo, pessoal. O batismo é morrer para o mundo e é nascer e viver para Deus. É isso que você tem que colocar em mente hoje. Eu vou entrar naquelas águas, serei batizada em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vou sepultar a velha criatura, vai nascer um novo homem, uma nova mulher, e a partir de agora eu serei diferente, eu serei muito melhor, eu serei uma nova pessoa, porque a partir de agora eu estarei nascendo de novo, e irei nascer para viver para Deus. Oh glória, diga glória a Deus, igreja. O que te impede de batizar nas águas? Só se você não acreditar em Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia também em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Abra, por favor. Atos capítulo 8. Versículo de número 26 em diante. Diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Amém, gente? Ele estava lendo o quê? Um texto da Torá. Um texto escrito pelo profeta Isaías. Esse homem representa milhares de pessoas que estão na igreja já, leem a palavra até mesmo,
E muitas vezes não entendem aquilo que estão lendo e ainda não foram batizados, ainda não passaram pelas águas do batismo. Continuando a leitura, versículo de número 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Amém, gente? Olha a importância, olha aqui um minutinho. Olha a importância de nós, que já somos batizados, tá? Que já estamos na caminhada há algum tempo, ensinar, ajudar aqueles que ainda não estão. É sempre bom chamarmos para si, para nós mesmos, essa responsabilidade de auxiliar, de tirar dúvidas, de apoiar, de ajudar as pessoas que estão iniciando na caminhada com Deus a dar os primeiros passos. Tanto que Filipe vai falar o seguinte, versículo de número 32. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe disse: rogo-te de quem diz isto, o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Ó, o que foi que Filipe fez? Ele não apenas ensinou, explicou a dúvida daquele homem, do que ele estava lendo justamente Isaías 53, versículo 7, também versículo 8, e a partir do momento que ele fala sobre isso, ele começa a pregar sobre Jesus, ele começa a falar sobre Jesus. E olha o que acontece, versículo 36, e indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Ou seja, tinha água, assim como hoje aqui nesse batistério tem água. Amém, pessoal? O eunuco perguntou: o que me impede então de ser batizado? Filipe perguntou: se tu crê, se tu acredita, é correto, é lícito, é certo, como quem quisesse dizer: tu só não será batizado se tu não crer, se tu não acreditar. Tem gente que não batiza porque não é casado. Olha só, eu batizei muitas pessoas que vieram de outros ministérios, dizendo assim: pastor, estou há 10 anos na igreja, nunca batizei porque o meu pastor não me batiza. Mas por que o teu pastor não te batizou, irmã? Tu não crê, não? Não, pelo contrário, eu creio, é porque eu não sou casado e o meu marido não quer casar. E como a minha igreja é tradicional, muito rígida, não vai me batizar porque eu não sou casada. Aí eu digo assim: pois vem aqui que eu vou te batizar. Porque Jesus disse que quem crê e for batizado será salvo. Você crê, querida? Creio. Então vem que eu vou te batizar. Porque o único critério, o único requisito para uma pessoa se batizar é se ela crê, se ela acreditar. Amém? Alguns não batizam porque pecam. E quem é que não peca? Quem falou para você que a partir do dia que a pessoa batiza, ela nunca mais vai pecar? Pelo contrário, ela vai continuar pecando. O único que não pecou pós-batismo, aliás, o único que nunca pecou, foi o Senhor Jesus. Todos os demais pecaram. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, é como está escrito na Escritura. Mas ainda que você volte a pecar, é fundamental que você passe pelas águas do batismo.
Eu não batizo porque estou velho, pelo contrário, todo dia é dia de buscar o Senhor. E não há idade para você passar pelo batismo, a não ser que você seja uma criança. Eu não batizo porque, enfim, é uma responsabilidade muito grande, é muito sério isso. E é isso mesmo, o batismo é coisa séria. O batismo é uma coisa muito importante. E quem quer ser salvo e quer compromisso com Deus tem que batizar. Amém, igreja? Nada te impede de ser batizado, de ser batizada hoje. Nada te impede de você cumprir a justiça de Deus e alegrar o coração de Deus hoje. Que hoje aconteça algo sobrenatural na vida de todos que irão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos saiam verdadeiramente das águas do batismo, transformados como uma nova criatura em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Quem recebe essa palavra, pegou a visão?